Bom dia, crianças, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as independências da América Espanhola. Durante, pessoal, o período napoleônico, quando Napoleão dominou vários países da Europa, essa dominação incluiu países como Portugal e Espanha. No caso de Portugal, nós sabemos que isso resultou na vinda de Dom João VI e a corte portuguesa para cá. Mas no caso da Espanha, isso enfraqueceu o controle dela sobre as colônias. Por causa disso, várias colônias se aproveitaram do momento para poder fazer o quê? Para poder se libertar e garantir sua independência. É importante que vocês entendam primeiro uma coisa. As ideias iluministas, elas não chegaram só nos Estados Unidos, não. Elas se espalharam por todas as Américas. E a América Espanhola tinha uma característica muito interessante. Uma boa parte da América Espanhola não usava escravidão direto, ela explorava o trabalho dos povos indígenas. Era uma escravidão disfarçada. Eles não chamavam propriamente de escravidão, era um tipo de servidão. Só que dentro dessas sociedades espanholas também começaram a surgir o quê? Começaram a surgir duas classes sociais. Os chapetones, em alguns lugares isso vai mudar de nome, para guaxupines ou outros nomes derivados, que vão ser quem? Os espanhóis, que vivem nas Américas. E os crioulos. Todos esses países que a gente vai falar tem um grupo chamado de crioulo. Mas no caso da América Espanhola, crioulo são os filhos dos espanhóis que nasceram nas colônias. São aqueles que são uma elite branca também, só que eles nasceram nas colônias. Então, revisando, os chapetones são os espanhóis que vivem na América e os crioulos são aquela elite branca que nasceu nas Américas. Eles não nasceram na Espanha e se mudaram. Tá claro? Então, quando eu falar crioulo, eu estou me referindo a isso. Não estou falando do termo pejorativo, nem como ofensa ao povo negro, tá ok? Vocês têm que saber essa diferença. Tanto que o crioulo aqui se escreve com 2 L's. E, pessoal, durante esses processos de independência de vários países aqui da América Latina, uma coisa vai ser muito interessante. Países como Inglaterra e Estados Unidos vão apoiar diretamente esse processo de independência. Por quê? Depois da sua revolução, os Estados Unidos começou a se industrializar. A Inglaterra era o país mais industrializado do mundo. Só que enquanto os países eram colônias, havia uma coisa chamada pacto colonial. O que era o pacto colonial? A colônia só podia comprar da metrópole e só podia vender para a metrópole. Então, se eu vivesse, por exemplo, na região lá do México, e quisesse comprar ferraduras, eu tinha que encomendar da Espanha. A Espanha não fabricava ferraduras, então a Espanha comprava da Inglaterra e revendia mais caro para o México. E quando o México queria, vender a sua produção de cana, por exemplo, ele tinha que vender para a Espanha e a Espanha vendia mais caro para a Inglaterra. Então a Inglaterra e os Estados Unidos queriam eliminar esses intermediários. Assim eles lucrariam mais. Assim eles lucrariam bem mais. E é aí que nós vamos entrar no contexto das independências. A primeira independência que nós vamos falar, crianças, ela é do México. A independência do México, pessoal, começou com o pároco Miguel Hidalgo y Costilla. E o que esse pároco fez? Ele uniu indígenas e mestiços contra os dominadores espanhóis. Naquela época, haviam padres que defendiam o fim da escravidão. E o Hidalgo foi um deles. Só que, infelizmente, ele acabou preso e executado. E aí, o que vai acontecer? Com a morte dele, vai assumir um outro padre chamado José Maria Morelos. Só que a própria elite do México, tanto os crioulos quanto os guaxupines, lá os chapetones chamam guaxupines, nenhum dos lados da elite queria que o povo assumisse o poder. Então a própria Espanha organiza a independência do México.
de maneira a parecer que o México estava independente, mas ainda dependendo financeiramente de acordos comerciais com ela. E aí um homem chamado Agustín Iturbide faz o quê? Ele lidera essa revolução, né, no caso. O México se torna uma monarquia e aí o poder das elites lá se mantém. Então, né, de certo modo, a dominação das elites continua. Podia haver uma independência no México? Podia. A elite queria uma independência do México? Queria. Só não podia ter o povo participando, né? Por isso que quando às vezes vocês vão ver as novelas mexicanas, é muito engraçado que vocês não veem quase ninguém de origem indígena. Vocês veem só aquelas pessoas brancas, né, parecendo europeu, porque essa elite, né, europeia, de descendência europeia, ela ainda é muito forte no México. Assim como no Brasil, a elite branca também, né, ela acaba tendo mais destaque do que os povos negros, do que os povos indígenas, né? Pelas próprias novelas e filmes a gente vê isso. E, pessoal, aqui eu vou começar a listar uma coisa muito importante. Eu não vou falar de cada país detalhadamente, porque eu acho que não é necessário. Mas nas atividades de vocês, tem um quadro que vocês têm que montar sobre as independências. Eu não gostei muito dessa atividade, mas como vocês têm que fazer, eu vou ir separando para vocês bonitinho o que aconteceu. Então é necessário que vocês tenham bastante atenção, porque depois vai ter uma coisa em comum em todas essas independências que eu preciso que vocês entendam. A primeira independência foi do Paraguai, crianças, em 1811. Nesse caso, a própria elite, né, os chapetones e os crioulos, mas principalmente os crioulos, né, do Paraguai, na verdade, lá eles não tinham esse nome, mas eu não consegui achar como é que eles eram chamados. A elite paraguaia assumiu o poder sobre a ditadura de um general chamado José Gaspar Rodrigues Francia, né? E o que vai acontecer? Com ele assumindo o poder, a elite vai se manter, né? A elite vai se manter no controle. Uma coisa que vai ficar clara é que na atividade também pergunta, né, a que grupo social eles beneficiam. Tirando o caso do México, né, que você teve no início uma revolução dos povos indígenas e mestiços, nos outros países a elite vai sempre assumir o controle, principalmente a elite crioula, viu? Não esperem nada diferente, porque o processo de independência foi feito pelos ricos. Isso é muito complicado. A outra independência foi da Argentina, em 1810. Cornélio Saavedra assume o poder também com o mesmo apoio da elite branca deles, né? Com o mesmo apoio da elite crioula. Já no Chile, em 1814, Bernardo O'Higgins, né? Até o nome dele é estrangeiro, ele assume o controle, né? Ele assume o controle contra, né, dessa vez mais violento, contra a Espanha, mas continua sendo um movimento da elite crioula, né? Há conflitos contra a Espanha e no caso, o Chile consegue sua independência baseado nisso. O Peru, né, também você vai ter um levante da elite crioula em 1821, só que com José de San Martín. Né? José de San Martín vai liderar também essa elite na luta contra os espanhóis. Em 1811, nós vamos ter também Simón Bolívar na Venezuela. Eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente. Né? Mas Simón Bolívar, ele faz a independência, ele guia o processo de independência na Venezuela, ele luta contra os espanhóis, ele monta um grupo militar, mas ele não fica governando a Venezuela não, viu, crianças? Ele parte para ajudar outros países. Né? A independência da Colômbia, pessoal, né, foi feita por Antônio Nariño, também em 1811, e Camilo Torres. E nessa vez nós vamos ter o quê? Os trabalhadores, né, aqueles trabalhadores de origem indígena, os trabalhadores brancos pobres, junto com a elite crioula. Nesse caso, eles foram necessários para quê? Para que eles pudessem vencer o conflito. Em 1822, o general Sucre guia também a independência, né, da América, a independência do Equador, e essa independência ela também vai ser feita com o apoio da elite. Então, em todos os processos de independência, o que a gente tem em comum é o apoio da elite. No México, né, o caso, como eu falei, nós tivemos o início aí dos grupos, né, dos grupos indígenas e mestiços, apoiados pelos padres, né, por uma parte da igreja,
né, mas que acabou também sendo sufocado pela própria elite do México, né? E o que todas essas revoltas, menos o México, que eu deixei separadinho, têm em comum? Os países da América do Sul todos contaram com o apoio de Simão Bolívar. Simão Bolívar, pessoal, ele fazia parte da elite da Venezuela. Ele foi morar na Europa, aprendeu, né, os ideais iluministas, aprendeu sobre a questão de independência. E quando ele voltou, a América do Sul, as colônias espanholas, elas estavam percebendo a chance da independência por causa do enfraquecimento da Espanha. Enquanto a Espanha estava distraída com Napoleão e depois se reconstruindo, era o momento certo para fazer a independência. Então Simão Bolívar fez o quê? Ele viajou, né, por várias províncias, por várias colônias, organizando reuniões e tentando unir o povo. E ele faz justamente o quê? E ele depois volta à Europa para conseguir apoio de outros países para fazer a independência. Ele tenta a Itália, né? Tenta uma parte da Inglaterra e tudo mais. E quando ele volta, ele dá início ao quê? Ele dá início aos processos de independência. Primeiro na Venezuela e depois se espalhando pelo resto da América do Sul. A ideia dele era que todas as colônias se ajudassem e se unissem. E a ideia dele é que houvesse 3 grandes países de língua espanhola e que esses 3 grandes países se ajudassem, né? Esse processo foi chamado de bolivarianismo. Bolivarianismo seria a união dos países da América do Sul, da América Espanhola. O Brasil está de fora dessa questão, né? Mas a união desses países seria o bolivarianismo. Só que a ideia de Simão Bolívar acabou não dando certo. Os conflitos da elite eram muito grandes para gerar uma união. Não era nenhuma questão popular, a própria elite achava isso problemático. Então a ideia de Simão Bolívar foi sendo sufocada. Por isso que nós temos hoje na América Espanhola uma série de pequenos países. E aí eu vou contar para vocês uma história engraçada. Quando eu estava na faculdade, um professor argentino, especialista em Simão Bolívar, foi lá dar uma aula para a gente. Então montou-se uma banca, né? A gente foi para o auditório. Do lado dele foi o cônsul da Argentina em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte tem um consulado da Argentina. Só que na época que esse cara foi, e o cônsul da Argentina, que esse professor e o cônsul da Argentina foram, nessa época a Argentina tinha adotado algumas medidas protecionistas que prejudicavam a economia do Brasil. Se o cônsul da Argentina não tivesse ido, talvez as coisas não tivessem acontecido da forma que eu vou contar. Mas como ele foi, ao invés de falar do Simão Bolívar, nós tivemos dezenas de alunos questionando o cônsul sobre a postura da Argentina em relação ao Brasil. Teve uma hora que o professor desesperou e falou assim, não, vamos falar do Simão Bolívar. Mas aí o processo todo foi, né, a fala dele toda foi sufocada. E eu, né, nesse processo, eu sentei bem na frente do cônsul da Argentina e cochilei. Eu fui baixando a cabeça, acabei cochilando. Naquela época eu acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, né, por causa dos estudos e tudo mais. E aí eu acabei cochilando, crianças. Quando eu abri os olhos, o cônsul da Argentina estava me olhando muito feio, né? Que bom que eu nunca precisei de nada dele, né? Que bom que eu nunca precisei de nada dele, porque depois eu descobri que ele era muito problemático de lidar, né? E tal. Mas é isso, então. Espero que o PET tenha ajudado, tá ok? Né? E nós continuamos na próxima semana. Agradeço vocês por tudo e qualquer dúvida estou à disposição. Grande abraço.